Boa noite. É chegado o momento de fazermos as nossas reflexões do estudo da série Espiritizar e estamos abordando o livro A Obsessão Silenciosa, que faz parte da série Saúde Espiritual. Sempre importante lembrar que o nosso objetivo maior é incentivar a leitura de todo o livro. Aqui nós apenas separamos alguns tópicos, alguns parágrafos para comentários. Estamos hoje iniciando o capítulo 2, que nesta obra ele se intitula sobre a energia mental e o processo obsessivo. Serão 2 encontros. O de hoje nós abordaremos mais a questão da energia mental e no estudo seguinte o processo obsessivo. Como de hábito, trazemos aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel para introduzir o nosso estudo e vamos para ela. Extraído do livro Comentários de Emmanuel ao Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 40. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até ele para se apossarem da vida eterna. Então, vamos aqui fazer algumas observações em torno desse trecho da mensagem de Emmanuel e para introduzir o nosso estudo. Emmanuel nos convida a reflexões profundas, porque a mensagem é dirigida sobretudo para nós espíritas. E ele começa dizendo: clamam, suplicam, pedem luz divina, mas receiam abandonar as sombras. A questão do conflito que jaz em nós entre o nascer de novo em termos espirituais e o continuar nos hábitos e condicionamentos do passado, que muitas vezes nos associaram aos desequilíbrios e conflitos com as leis divinas. Então, em nós, desejos de iluminação e, ao mesmo tempo, medos e receios de abandonar as sombras. Aquilo que antes constituiu para nós bengalas, instrumentos para um apoio ilusório na tentativa de encontrarmos caminhos de felicidade afastado das leis de Deus. E Emmanuel continua: é que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até Ele, até o Senhor, para se apossarem da vida eterna. De fato, tudo aquilo que nos prende às vibrações materiais, às vibrações densas, repercutem para o nosso espírito como sintonia com a morte. O nosso espírito clama por liberdade, por se impor e dirigir sobre a matéria, mas ainda presos aos conflitos do passado, nós tentamos, ao mesmo tempo, usufruir de forma desequilibrada
dos valores ilusórios do corpo e termos convicções de imortalidade. Uma coisa se conflita com a outra. E Emmanuel aqui nos chama a que reflitamos sobre isso. A que de fato percebamos o que é mais importante para a nossa vida e aderirmos a isso, superando condicionamentos e vícios do passado e estabelecendo roteiro novo, hábitos novos na vida agora em harmonia com as leis divinas. Então vamos para a nossa temática, a energia mental e o processo obsessivo. Separamos aqui para primeiras considerações o parágrafo que diz assim: para entender melhor o processo, é fundamental saber que o ser humano emite uma energia pela mente, que é produzida pelos pensamentos, sentimentos e vontade. Então, o primeiro ponto importante na consideração dessa temática do livro A Obsessão Silenciosa, é a questão da energia mental e do processo obsessivo, é nos esclarecermos bem sobre o trabalho de produção da energia mental, a qual o espírito é o principal realizador. Então, essa energia é produzida pelos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. E aqui o primeiro ponto que se destaca é a responsabilidade que nós temos na fomentação desses pensamentos. A doutrina espírita, dentre todas as denominações cristãs, é aquela que mais busca nos responsabilizar pelas criações dos hábitos mentais. Seguindo bem aquela advertência do apóstolo Paulo, que já citamos aqui, mas pela sua importância sempre é bom repetir, que está na carta aos Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é nobre, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, nisso pensai. Paulo já advertia os filipenses sobre essa responsabilidade individual, pessoal que todos nós temos sobre aquilo que nós alimentamos no nosso campo mental. Todos nós somos dínamos de energia, né? Somos motores produtores de energia. Uma das energias que produzimos é a energia proveniente da mente, que vai se manifestar na interação com os outros, encarnados ou desencarnados. A todo momento emitimos esta energia, influenciando e sendo influenciados. Então, em todos os lugares, em todos os momentos, nós estamos produzindo energia mental, diretamente associado às diretrizes que a nossa vontade estabelece na seleção dos pensamentos que são produzidos e alimentados em nós. E isso requer uma atenção e uma valorização grande sobre todas as ideias que acodem a nossa mente. Não importa se
percebemos como produzidas em nós, ou se vêm de mentes às quais estejamos conectados, de espíritos encarnados ou desencarnados. O que é importante aqui é a qualidade dessa energia. Porque é necessário, como citamos há pouco o apóstolo Paulo, que a qualidade dessa energia, desses pensamentos, estejam em harmonia com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor. E com essa energia, a todo momento nós influenciamos e somos influenciados. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, o que se destaca aqui é a questão da vontade. Porque a vontade que vai dar diretriz aos nossos pensamentos vem do nosso espírito, vem de nós mesmos. Quer estejamos diante de pensamentos advindos do exterior, de nós ou de nós mesmos. A diretriz é dada pela nossa vontade. Por isso, a responsabilidade maior sempre é nossa. Não importa de onde esse pensamento tenha vindo ou surgido, mas é a nossa vontade que ou alimenta esse pensamento, ou lhe dá uma direção, e neste momento, essa vontade é inalienável do nosso espírito. Está ligada a ele. Estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. De fato, nós estamos a todo momento intervindo de forma positiva ou negativa na direção que a nossa existência está tomando, no destino, possibilitando que as experiências estejam sendo positivas ou negativas, estejam sendo de êxitos ou de derrotas. Porque diariamente nós somos coparticipantes dos fatos relativos ao nosso passado e dos fatos que acontecem no dia de hoje. Então, claro, não há um destino absolutamente traçado. Nós somos os principais responsáveis por aprimorar ou desqualificar os objetivos e metas da nossa existência atual. Então, há sempre uma flexibilidade, da qual a direção positiva ou negativa que esteja sendo definida, a nossa vontade, o nosso espírito é o responsável principal. Para vivenciar esses atributos, é necessário que se eduque espiritualmente nas questões do pensamento, do sentimento e da vontade, alfabetizando-se espiritualmente, para que saiba ler as leis divinas que estão íncitas no seu ser, em sua própria consciência. Então, e aqui é importante lembrarmos,
que é no conhecimento da doutrina espírita que nós estamos tendo nesses estudos, é que a caracterização do pensamento, do sentimento e da vontade é didaticamente definida. Porque para a maioria das pessoas que estão distanciadas da compreensão espiritual da vida, elas misturam tudo. Elas se confundem com o corpo físico, como se a matéria fosse a essência delas mesmas. Elas não percebem as sutilezas de diferenciação do pensamento, que nós vamos aprendendo a trabalhar na doutrina espírita. Os pensamentos nossos, os que vêm da espiritualidade, os pensamentos que são provenientes de espíritos benfeitores, de nossos guias. Então, essas distinções que paulatinamente nós vamos aprendendo a trabalhar melhor na doutrina espírita, aqueles que desconhecem a essência da vida que é espiritual, misturam tudo. Misturam pensamento com emoção, com vontade. Mas aqui a gente vai aprendendo a distinguir para melhor utilizar. Então, nas questões do pensamento, do sentimento e da vontade, alfabetizando-se espiritualmente. É exatamente isso que nós vamos, desde as primeiras letras, construindo perspectivas novas de entender a vida, o nosso espírito, os objetivos maiores que prendem a experiência do homem como espírito temporariamente encarnado. O pensamento é a base da energia mental, que resulta daquilo que pensamos a respeito do mundo, da vida e de nós mesmos. Esses pensamentos evocam sentimentos que geram uma ação por meio da vontade. É em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nós começamos a aprender a respeito da existência da energia mental como matéria. Isso na década de 50, 60. Hoje, a própria ciência humana, na área neurológica, na física quântica, isso é trabalhado de uma forma mais intensificada. Mas já nas obras de André Luiz nós temos os indícios sobre isso, sobre a matéria mental e de como o nosso espírito deve observar os pensamentos como uma espécie de argila, de matéria, que vai moldar objetivos e metas às quais ele se direcione a alcançar. Então, o pensamento é a base da energia mental, que resulta daquilo que pensamos a respeito do mundo, da vida e de nós mesmos. É por isso que, à medida em que nós direcionamos atenção e vontade ao conhecimento, ao estudo da vida espiritual, de objetivos e de metas que transcendem a matéria, nós temos como resultado desse esforço a criação de conexões neuronais, diríamos fisiológicas, que antes não tinham sido acionadas por falta de material, por falta da matéria mental que o nosso espírito, pela vontade,
passa a criar, a trabalhar, à medida em que vai espiritualizando-se. A energia mental dos pensamentos tende a ser mais abstrata, se comparada à energia dos sentimentos. Há pessoas que dizem agir sem pensar, quando o pensamento é muito automatizado. Não nos damos conta dele. Não tomamos consciência. A maioria vive nessa subconsciência. Aqui tem alguns pontos importantes para refletirmos. O primeiro deles, o fato de que uma grande maioria de pessoas agem, na maioria das horas durante o dia, de uma forma automatista, inconsciente, aonde não tem o controle e a direção do que pensa e do que sente. Segue a vida, como se diz popularmente, Maria vai com as outras, sem estabelecer necessárias separações entre aquilo que de fato ela identifica como importante e aquilo que muitas vezes se percebe envolvida face às influências e intromissões espirituais, quer de espíritos desencarnados ou de pessoas encarnadas. Por aí a gente vai vendo a importância desses esclarecimentos e conteúdos a respeito de como podemos e devemos manejar a matéria mental que construímos. Porque se nós não tomarmos conta disso, os outros tomam e impõem sobre nós o que pensam, o que sentem, e absorvendo esse conteúdo de terceiros, não temos a capacidade de discriminar o valor ou desvalor que essas questões têm para nós. Então, é muita gente que vive dessa forma automatista. E é justamente em trabalhos como esse que estamos compartilhando que nós vamos nos tornando mais habilitados à identificação e separação dos pensamentos, dos sentimentos. E como o texto aqui diz, os sentimentos, eles têm uma repercussão mais perceptível, mais sensibilizada em nosso corpo do que os pensamentos. Ocorre que os pensamentos nunca cessam. Eles acontecem um após o outro, em uma verdadeira avalanche, ainda mais quando são negativos. Devido a isso, quase sempre não temos muita consciência deles, apenas dos sentimentos e das ações comportamentais. Então, percebemos de forma mais evidente quando estamos envolvidos em sentimentos ou em emoções. Mas os pensamentos, que são a base deles, muitas vezes não temos a devida conscientização e importância. Afinal de contas, como o texto aqui diz, a todo momento, a todo instante, nós estamos pensando. Mas precisamos, cada vez mais, nos apropriarmos, termos a consciência alerta sobre a qualidade desses pensamentos.
pensamento é, portanto, um instrumento do ser essencial, a essência divina que nós somos, para exteriorizar aquilo que ocorre em nossa existência, possibilitando a comunicação racional e inteligente com o mundo e as pessoas. É o condutor das ideias e que dá sentido à vida. De fato, o pensamento é o instrumento do ser essencial. É preciso percebermos que tudo aquilo em que interagimos no dia a dia, quer com pessoas, quer com objetos materiais, essa interação tem por base o pensamento nosso. De fato, podemos dizer que efetivamente nós vivemos naquilo que pensamos. Porque o pensamento vem como a expressão mais direta do nosso espírito, em termos de criação, da essência divina que está em nós. Ainda aqui no texto diz assim: possibilitando a comunicação racional e inteligente com o mundo e as pessoas. Então, facilmente nós podemos deduzir que se predominam no nosso pensamento a qualidade de elevação de valores nobres, de pensamentos positivos, de estruturações mentais onde predominam a prática do bem, do amor, a interação com os espíritos benfeitores. Se isso estiver predominando no nosso pensamento no dia a dia, não há dúvidas que retratarão a essência do nosso espírito. Aquilo que está caracterizando a qualidade da nossa vida. Porque, por outro lado, se hábitos mentais de desequilíbrio predominam durante várias horas no nosso dia a dia, é sofrível a qualidade de paz, de equilíbrio, de saúde que estamos tendo para conosco mesmos. Os sentimentos geram a afetividade, quando estão sob a ação da vontade dignificada, tornando a pessoa equilibrada e conduzindo-a para a finalidade superior, que é a da superconsciência. Quando desequilibrados, tornam a existência amarga e inquietante. Aquilo que estávamos dizendo há pouco. Nos hábitos mentais vão se definindo a predominância de sentimentos, de emoções que vivenciamos. E, claro, dependendo da qualidade superior que tenham, nos ligamos à superconsciência. E entendamos aqui a superconsciência como aquela área da nossa mente que nos conecta com o divino, com os objetivos elevados da vida. Quando desequilibrados, tornam a existência amarga e inquietante. Então, o fator mais decorrente da ausência dessa conexão elevada, proveniente da nossa vontade, dignificada pelos pensamentos do bem, quando isso não acontece, o que vai caracterizar
os nossos estados emocionais no dia a dia, é a ansiedade, é a inquietude, são as preocupações, é aquela carga emocional pesada que, quando chega ao final do dia e entra a noite, nós passamos a ter dificuldades de dormir, de aquietar a mente, porque durante o dia houve tantos conflitos, tantos choques de cargas mentais em nossa mente, que a quietude indispensável para um estado de relaxamento e de sono tem dificuldade em se estabelecer. Então é aquilo, é viver mal durante o dia e viver mal durante a noite, nas horas difíceis de conciliação do sono. É o resultado. Os sentimentos têm uma energia muito mais intensa do que os pensamentos. Por isso os percebemos melhor. Por conta dessa intensidade, nós os sentimos sob a forma de sensações viscerais no próprio corpo físico, a partir de alterações que acontecem no corpo fluídico do espírito. Então, aqui nós vamos tomando conhecimento das consequências relevantes dos hábitos mentais, que se interligam à característica de sentimentos que passamos a alimentar. E aí o que se dá? Os sentimentos têm um impacto que passa a interferir e a interagir com o nosso próprio corpo físico, através do corpo espiritual, do corpo fluídico. Aqui nós vamos chegando ao ponto de compreensão desse tema, que vai se desdobrar na questão do processo obsessivo, pelo esclarecimento fundamental que precisamos ter sobre a repercussão dessa energia mental. Porque é nessa energia mental que se dá todos os processos de influência espiritual, todos os processos mediúnicos vão se dar nesse campo mental. E estar esclarecido e consciente de trabalhar essas energias é o objetivo primeiro desse capítulo 2 que estamos abordando do livro A Obsessão Silenciosa. Então, estamos chegando agora à conclusão do nosso estudo dessa noite. Lembrando que estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube e de que pedimos sempre, a colaboração de compartilharem esse vídeo nas redes sociais. Agradecemos muito e uma boa noite a todos. Fiquemos na paz.